Então, outra coisa, né? Uma coisa que isso aconteceu com um cliente nosso, que ele tem as redes todas desenhadas, só que as redes não estão encostando direitinho, uma linha na outra, não tem uma garantia dessa conectividade, né? Para eu poder exportar para o Ipanet ou outro software de modelagem hidráulica qualquer que seja, né? Então ele pegou e falou, não, então eu quero, eles chegaram para mim, fizeram uma reunião, a gente fez uma reunião online, ele falou, não, eu quero pegar esses dados, aproveitar tudo e migrar para o GeoSAM e colocar esses dados lá e aí eu começar a fazer modelagem hidráulica, porque eu vi que o GeoSAM faz isso, né? E então ele falou, então como que eu faço? Aí eu virei para eles lá que estavam na reunião e falei assim, olha, é muito simples, a gente vai desenhar tudo de novo. Aí o que acontece? Quando eu falo isso, todo mundo arrepia, né? E acha que, fala assim, pelo amor de Deus, eu estou anos aqui desenhando, você está falando que vai desenhar tudo de novo? Não é bem assim, porque se eu pegar softwares mais antigos de geoprocessamento, mesmo os com módulo para saneamento, para você desenhar tudo de novo, como eles são muito devagar, muito lentos de desenho e eles não garantem às vezes a conectividade e para falar em desenhar tudo de novo, a pessoa não quer saber disso, porque dá um trabalho gigantesco e dá mesmo. Só que com o GeoSAM é muito rápido fazer isso. Uma pessoa, ela consegue fazer 10 quilômetros de rede por dia. Faz a conta, vê mais ou menos quanto que você tem de quilômetros aí de rede na tua cidade e um estagiário, né? Você pode fazer até que o pessoal fala um hackathon, né? Põe um estagiário de manhã, outro à tarde, ou uma equipe de estagiários, eles conseguem fazer isso sem errar, com muito, muito pouco erro, praticamente nenhum erro. Ele pode ter dúvidas e aí ele vai perguntar, né, para o pessoal onde ele tem dúvida. Mas ele consegue fazer isso. Porque como funciona com o GeoSAM? O GeoSAM, eu importo tudo o mapeamento que ele tem, que tem os problemas de conectividade e tudo mais, e mesmo que ele está num SIG de saneamento, mas tem essas problemáticas, eu importo isso e eu faço como eu quando era muitos anos atrás, não vou falar quanto, meu pai, ele era topógrafo e ele fazia levantamento em campo. Então a gente tinha, naquela época não tinha computador assim, do jeito que tem hoje de desenho, então a gente tinha uma mesa de luz, que era uma mesa com vidro, com umas lâmpadas fluorescentes embaixo, e eu punha uma planta em papel comum, né, sulfite grande, embaixo, e por cima eu punha um vegetal. E aí eu tinha as canetas nanquim, que a gente dava uma molhadinha na boca, e eu saía desenhando por cima, fazendo uma cópia dos desenhos. O GeoSAM é exatamente parecido com isso. Eu importo isso tudo, isso na primeira vez, eu importo isso tudo como pano de fundo e eu sei que isso não está correto. E aí eu vou por cima e eu vou desenhando as redes e é muito, muito rápido, né? Além disso, o GeoSAM eu consigo saber, quando o usuário loga, ele tem um login e uma senha para entrar, então eu consigo saber todos os dias, tem um indicador que diz que quanto de rede que a pessoa desenhou. Então eu sei que o José desenhou tantos quilômetros hoje. E aí o que eu faço? Eu faço uma competição entre as pessoas que estão desenhando, porque eu sei, cada um que desenha, se acontece algum problema de qualidade, que a pessoa está fazendo aquela cópia, dá para saber aonde que foi o problema e quem que errou, e aí dá para dar uma olhada com mais detalhe em todo o trabalho dele, que eu posso ligar somente as redes que o José fez, por exemplo. E aí também eu crio indicadores, a gente fez já algumas vezes isso, e eu coloco eles competindo entre si, para ver quem faz mais rápido. A gente fez isso numa cidade em que a gente fez uma competição que quem chegasse em primeiro lugar eram 4 estagiários de manhã e 4 à tarde. Eram 8 pessoas desenhando. E a gente tinha que desenhar todas as redes, a cidade tinha lá 110, um pouquinho menos de 110 mil consumidores, e a gente tinha que desenhar todas as redes num prazo de 5 meses. Eram 5 meses o projeto. Como nós fizemos? O que eu fiz? Eu cheguei para o pessoal e falei assim, olha, se a gente terminar no prazo, e a gente terminar de fazer toda a cidade, tinham que fazer
os 110 mil consumidores, 106 mil consumidores, e se a gente fizer todas as redes e fizermos em 5 meses, sem atrasar nenhum dia, o primeiro colocado que fizer melhor as redes e os consumidores vai ganhar o triplo do salário. O segundo, até o penúltimo colocado, ao dobro do salário. E o último colocado, só o valor do salário dele. Então, o que aconteceu? O primeiro e o segundo lá eram 8 pessoas, né? O primeiro e o segundo, que estavam lutando lá, que estavam trabalhando direitinho, quando eles viram isso, que eles não iam ganhar o salário normal, eles podiam ganhar o triplo do salário. Então, o que eles fizeram? Eles começaram a competir cada vez mais e desenhando com mais redes e mais redes. O último, que estava em último lugar, se ele não corresse, ele ia pegar e ganhar só um salário. E o penúltimo, 2 salários. Então, o último começou a correr para passar o penúltimo. E o penúltimo começou a correr para não deixar o último passar. Então, o que aconteceu? Todo mundo começou a trabalhar mais rápido e também a gente sempre em cima olhando com a qualidade, para ver a qualidade dos mapas. E foi interessante, isso já faz alguns anos, que nesse cliente, a gente fez funcionalidades porque para não permitir também a fraude, para um não enganar o outro ou cadastrar, porque antigamente a pessoa movia uma rede, vinha o cadastro para ela. Então, quando a gente fez assim, não, se você mover rede não conta, só conta se você desenhar a rede nova. Então, tem tudo isso, está embutido lá no GeoSam, que dá uma produtividade violenta, a pessoa vai lá e faz muito rápido. Então, eu contei essa história, né, para esse possível cliente e eles estão gostando disso daí, é uma coisa diferente, eles não imaginavam isso, eles pensavam que a gente ia pegar e ficar procurando, que nem num jogo lá de achar um errinho e ficar corrigindo o erro. Não, é mais rápido, em vez de eu ficar procurando o erro, né, que devem ter vários erros, eu vou lá e saio desenhando tudo, porque o GeoSam ele não erra. Eu desenho, ele gruda mesmo, não tem como não grudar e não tem como ter nó duplicado, porque ele não permite duplicação de nós em hipótese nenhuma. E aí funcionou. Foi interessante que eu apresentei isso também agora no Water Loss, né, que foi um evento internacional de perda de água, que ela é da International Water Association, lá do IWA, que era para ser lá em Shenzhen, na China, em junho agora desse ano, de 2020. E eles mudaram, né, claro, por causa dessa pandemia, eles mudaram para novembro e agora virou online. E essa semana eu apresentei e falei disso, da competição, né? Isso também eu apresentei há 2 anos atrás, num evento que foi só de geoprocessamento com software livre, que teve lá na Tanzânia. Eu nem acreditei que eu fui até lá, porque eu não sabia nem direito onde ficava esse país. E eu apresentei lá, foi interessante que tem uma ilha lá, em frente a Dar es Salaam, Zanzibar, que foi aonde nasceu o Freddie Mercury, né? Eu estive lá conhecendo a casa dele, sempre gostei muito do Freddie Mercury. Então, esse evento, né, de geoprocessamento, então a gente apresentou isso. A JICA, né, do Japão, lá, quando viu isso, tinha uma pessoa da JICA, ele vibrou, né, ele me chamou para conversar depois na saída, a gente conversou, porque ele estava implementando o geoprocessamento em alguns países lá na Tailândia, lá na Ásia, e ele estava interessado em saber técnicas de como fazer isso daí.